turma, boa noite, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Na aula de hoje, nós vamos dar sequência ao que nós estávamos falando ontem sobre o histórico da psicologia industrial, organizacional e do trabalho. Estava falando para vocês a respeito de alguns nomes importantes que marcaram aí o histórico tanto da psicologia industrial quanto organizacional e do trabalho. Hoje, vou começar falando para vocês então sobre o Hugo Munsterberg. Vocês sabem que a professora não é lá muito boa para pronunciar alguns nomes, né? Eu sempre brinco que no francês eu ainda até arrisco, ainda arranho um pouquinho. Agora esses nomes, né, que são americanos, alemão, a gente já tem um pouquinho de dificuldade. Mas o importante é que vocês consigam realmente entender o conteúdo. O Munsterberg, ele foi um grande nome, ele era um psicólogo que ele fazia muito a questão do processo aí de avaliação realmente, tá? Então eu coloquei ali para vocês nos slides que ele aplicava os princípios da psicologia experimental em estudos de percepção e atenção no trabalho. O que ele estudava? Ele visava entender realmente ali como que a questão da atenção e da percepção afetava o trabalho daquele indivíduo. Como que esses componentes se apresentavam dentro daquele ambiente de trabalho. Ele também fazia análises dos processos de trabalho, seleção de pessoal e vendas. É um pouquinho aquilo que a gente já vinha falando. Ele também fazia esse processo de recrutamento e seleção, de você selecionar a melhor pessoa para o melhor cargo, para a melhor vaga, tá? Então ele fazia uma análise muito sistemática mesmo. Vocês vão perceber que uma grande marca desse período era justamente essa sistematização. Foi nesse período aí em que surgiram muitos dos testes psicométricos, das avaliações psicométricas. Eu vou falar um pouquinho sobre isso agora. Quando a gente chega ali na Primeira Guerra Mundial, entre 1917 a 1918, os Estados Unidos, ele participa então da Primeira Guerra e tinha muito essa questão de avaliar os soldados, como eu também já tinha falado para vocês um pouquinho na nossa videoaula de ontem. Então se buscava estudar os soldados. O que é que se investigava? A análise de problemas de motivação, disciplina e moral das tropas. Ou seja, a gente precisava naquele período que a gente tivesse tropas completamente capacitadas, focadas, motivadas, que de fato estivessem dispostos a dar a sua própria vida na guerra. Dar a tua própria vida para salvar outras pessoas. Então, buscava-se esse perfil. Se via muito realmente a questão emocional e psíquica ali dos soldados, das tropas, para eles estarem indo para a guerra. Como é que eles faziam isso? Através do desenvolvimento de testes e avaliações psicológicas mesmo. Foi nesse período que começa-se a estudar e surgir aí os primeiros testes. Muitos aí deram base para o que a gente conhece hoje dentro de avaliação psicológica, tá? Então, aqui também, ó, eles avaliavam também inteligência e destreza, também componentes aí essenciais para um bom soldado. No período entre guerras, que eu coloquei ali para vocês nos slides, que vai de 1919 a 1940, houve então a difusão da psicologia industrial. O que acontece? Na Primeira Guerra, a psicologia ela foi importante, mas ela ainda estava começando a se inserir. A gente precisa ter em mente que sempre que a gente está falando de um conteúdo aí científico, a gente está falando de algo que leva tempo para se estabelecer, para se consolidar. Vocês se recordam que a gente começou falando justamente da psicologia lá na Grécia Antiga, né? Das bases filosóficas, das raízes do pensamento filosófico que deram origem à psicologia científica. Então é sempre através de muito tempo aí que as coisas vão ganhando espaço. Então a psicologia teve uma origem ali, uma base na Grécia Antiga, na Idade Média, avançou muito na Alemanha com a criação do primeiro laboratório, se desenvolveu muito nos Estados Unidos, ela ganha mais campo
com a psicologia industrial ali na Revolução Industrial e na Primeira Guerra, mas ela ainda vai cada vez mais conquistando seu espaço. Então, é nesse período entre guerras que ela ganha um espaço ainda maior, porque ela também é convocada, a psicologia industrial nesse momento, ela também é convocada a estudar e a avaliar os impactos que a Primeira Guerra teve, não só nos soldados, como nos trabalhadores e na sociedade de forma geral. Então ela é convocada a estar fazendo estudos nesse período, tá? E aí, como eu já havia falado, há um grande desenvolvimento também da psicometria. O que é psicometria? Quando a gente fala de avaliação psicológica, de uma forma bem superficial, a gente divide uma avaliação psicológica em dois tipos aí de testes, os psicométricos ou os projetivos. Os testes psicométricos, eles são testes que eles vão sempre dar dados estatísticos pra gente, tá? Então, normalmente são questionários, formulários, inventários, que são feitos perguntas, que você tem algumas alternativas, algumas opções de resposta. A partir das respostas que você assinala nesses testes, é feita uma coisa que a gente chama de percentil, tá? Que ele é um número que ele vem aí basicamente através de uma proporção, de uma porcentagem, e você te dá um número. Esse número vai dar o resultado do seu teste, tá? Um teste psicométrico que eu particularmente utilizo muito é o BFP, Bateria Fatorial de Personalidade. Ele é um teste de personalidade, ele te dá alguns indicativos, tá? Então ele é quase que isso mesmo, tá? Ele é uma bateria, ou seja, na tua folha ali você tem uma série de perguntas, agora eu não vou me recordar a quantidade exata de pergunta, mas são várias perguntas, algumas diretas, outras indiretas, que têm o objetivo aí de avaliar características de personalidade. Quando você responde esse formulário, de uma forma às vezes até sem saber realmente ali a pontuação do que é o que, quando você joga a correção, ele vem um número estatístico, tá? Então o teste psicométrico, ele é bem objetivo. Os testes projetivos já são diferentes. Eles envolvem um pouco mais a subjetividade, tanto da pessoa que está aplicando, quanto de quem está corrigindo. Um teste que eu utilizo muito ali no mercado e que ele é projetivo é o HTP, que é House, Tree, Person, tá? Que é casa, árvore e pessoa. A gente pede para a pessoa desenhar então uma casa, uma árvore, uma pessoa, e a gente faz uma análise gráfica, ou seja, a gente analisa o desenho da pessoa, a pressão que ela coloca no desenho, como ela desenha essa casa, como que é as paredes dessa casa, como que ela desenha a árvore, se as linhas são longas e decisivas, se tem mudança de direção, como é que é esse traço que a pessoa coloca ali, tá? E aí a gente tem, por exemplo, o palográfico, que ele é considerado uma mistura aí. O palográfico, ele é um pouco psicométrico, porque ele trabalha em percentis aí também, mas ele também é um pouco projetivo, porque a gente avalia realmente os palos, ou seja, os risquinhos que as pessoas vão fazendo ali no desenho, tá? E aí a gente tem então a aplicação do behaviorismo. Esse é o período aí onde o behaviorismo ele ganha... Eita, travou um pouquinho. É um período onde o behaviorismo ele ganha bastante espaço, tá? E aí a gente chega aqui, eu tô usando a colinha aqui no computador, a gente vai chegar então num período que ele é decisivo na história aí do que hoje a gente conhece como psicologia organizacional e do trabalho, que são os estudos de Hawthorne. Esse é um conteúdo muito importante que normalmente cai em concursos, CIPA e por aí vai. Quando a gente fala de psicologia industrial, organizacional e do trabalho, normalmente os estudos de Hawthorne, eles caem bastante, tá? Ele também faz parte aí do período entre guerras, de 1919 até 1940. E o que aconteceu nesse período? Uma equipe da Universidade de Harvard, eles conduziram estudos na fábrica de Hawthorne, por isso esse nome, tá? E o
que esse estudo via, tá? Eles estavam experimentando a questão da luz, se a luz ela está ou não relacionada à produtividade. E eles descobriram que não, que o aumento da produtividade não está relacionado com o nível de intensidade de luz, como até então se era esperado. Ou seja, acreditava-se que se o ambiente ele era menos iluminado, com uma luz com uma intensidade menor, a produtividade poderia ser maior ou menor, e que se o ambiente fosse mais claro, mais arejado, a produtividade seria maior. E não foi isso que se identificou, tá? Foi descoberto, através desse estudo, que os fatores humanos, tais como o desejo de agradar, medo de represália e etc., afetavam a produtividade. Ou seja, a questão da luz, que era o que eles conseguiram estudar, que eles queriam estudar, acabou não tendo o resultado que eles esperavam, mas eles conseguiram perceber que fatores emocionais e psicológicos ali do trabalhador, como o desejo de aceitação, companheirismo, o apoio social, às vezes o próprio medo de você ser repreendido, de você sofrer uma represália, afetavam mais essa produtividade do que a própria questão da luz. Então, se eu queria agradar o meu chefe, eu produzia. Às vezes, se eu tinha um pouco de receio, o meu rendimento caía. Aí a gente tem o que a gente chama de efeito Hawthorne. O que é isso? É o sentido de que depois que passa realmente assim a novidade que acontece ali naquele ambiente de trabalho, a produtividade volta ao normal. É quase que o famoso acostumar, né? Quando a gente tem uma mudança, quando a gente tem algo novo dentro de um ambiente de trabalho, a tendência é que isso afete a produtividade. Então, por exemplo, vamos supor que dentro da nossa sala hoje, dentro da nossa sala de aula, a gente instale ali no lugar do ventilador, a gente instale um ar-condicionado. Nossa, no começo vai ser uma maravilha, a gente vai elogiar muito, a gente vai ver que o nosso rendimento subiu, porque o ambiente ele é mais arejado, é mais fresco, a gente consegue controlar a temperatura. E no começo, de fato, talvez até o nosso rendimento ele realmente vai subir por causa dessa alteração ali no ambiente. Só que com o passar do tempo, a gente vai ter um efeito Hawthorne, ou seja, a gente vai se acostumar com essa nova condição de trabalho e a nossa produtividade ela volta ao normal. A gente volta a produzir o que a gente já produzia antes dessa mudança, tá? E aí a gente tem tópicos também bem importantes, que é a importância dos grupos e regras informais no trabalho. A gente começa a falar um pouquinho aqui sobre as relações humanas mesmo dentro do trabalho, tá? As relações humanas, vocês sabem que o ser humano ele é um ser completamente social, correto? Nós vivemos em sociedade, a gente vive em grupo. Até para nascer, a gente precisa de outros seres humanos. Nosso corpo é gerado no corpo de uma outra pessoa. Então, assim, somos seres sociáveis. A gente vive em sociedade. E as relações humanas, elas se dividem basicamente em dois tipos. Os relacionamentos intrapessoais e os relacionamentos interpessoais, tá? Prestem bastante atenção nessa parte que é importante, tá? As relações intrapessoais, intra significa dentro. Então, é a relação da pessoa com ela mesma. É a minha relação comigo. A forma como eu me enxergo, como eu me vejo, como eu me relaciono com as minhas qualidades, com os meus defeitos, o que eu penso, como é que eu lido comigo, com as minhas questões psíquicas e emocionais. Isso é relacionamento intrapessoal. Tem dias que a gente não tá muito legal com a gente. Talvez as mulheres vão se identificar um pouco mais até do que os homens, mas não tem dias que vocês acordam
e vocês olham no espelho e vocês falam assim, nossa, como eu tô horrorosa hoje. O cabelo não tá bom, a unha não tá bom, a autoestima tá lá embaixo. A gente olha pra gente como se a gente fosse a pior pessoa do mundo. Em contrapartida, tem dias que a gente acorda se achando linda, maravilhosa, cheia de qualidades. Isso é relacionamento intrapessoal. Quando a gente fala em relacionamento interpessoal, a gente está falando de fora, ou seja, é a minha relação com os outros, com as pessoas ali ao meu redor, tá? E dentro aí das relações humanas, a gente constitui as organizações. E as organizações, elas também podem ser divididas em dois tipos: organizações formais e organizações informais. O que são as organizações formais, tá? Elas são as instituições mesmo, de certa forma. Elas são as regras, as normas, procedimentos que cada empresa institui, que são as normas de trabalho mesmo. Por mais que eu tenha um trabalho que ele seja autônomo, ele tem regras. Eu tenho o meu preço, o meu tempo para executar o serviço. Isso é uma organização formal. Por que formal? Porque há um controle sobre isso. Há uma regra, há uma norma, há uma forma de se fazer, de se organizar isso. Agora, as organizações informais são todas aquelas relações de trabalho que se instituem sem que a gente tenha um controle sobre elas. Vamos pensar assim. Se a gente pegar a sala de aula realmente como um exemplo, a gente tem uma relação ali, uma organização formal. Eu sou a professora, então eu tenho um cargo hierárquico ali, vocês são os alunos, a gente se reunia, né, diariamente, das 7 da noite até as 10h30, que é o horário de aula ali que o colégio fica aberto. Vocês possuem 5 aulas por dia, vocês têm um intervalo que tem uma duração determinada de tempo, vocês têm que fazer 2 trabalhos e uma bimestral, vocês têm que fazer recuperação de trabalho, recuperação de bimestral, ou seja, isso é uma organização formal, é a parte formal ali da nossa relação. Mas a gente também, dentro dessa organização, a gente tem as organizações informais. Por quê? Vocês não têm os colegas com os quais vocês têm mais ou menos afinidade? Vocês não têm pessoas ali dentro com as quais vocês conversam mais, conversam menos? Vocês não estabelecem ali entre vocês relações? Vocês se tornam amigos dos colegas. Da mesma forma acontece com os professores. Às vezes vocês têm um professor que vocês gostam mais, um professor que vocês gostam menos, um professor que vocês entendem mais, um professor que vocês entendem menos. Isso faz parte da relação informal. A forma como vocês se organizam ali dentro, por exemplo, é uma organização informal. Ninguém chegou no primeiro dia de aula pensando: eu vou sentar em determinada carteira, eu vou sentar do lado de fulano. Não, vocês não se conheciam. As relações, elas se estabeleceram ali dentro de uma forma informal. Vocês foram criando afinidades, criando vínculos. Às vezes você sentava ali num lugar, aí você fez amizade com um colega que sentia em outro, você trocou de lugar para sentar mais perto dele. Ou seja, isso é uma organização informal, porque isso acontece de uma forma muito orgânica, ou seja, de uma forma natural, tá? E aí, se falava também sobre a importância de ouvir e conhecer as atitudes dos funcionários. O quanto que é importante eu conhecer quem é que está dentro da minha indústria, quem é que está dentro da minha empresa. E isso é um fator extremamente importante até hoje. Foi aqui nesse período também que começou a se falar sobre a importância de uma supervisão compreensiva e apoiadora. Aqui a gente começa, de certa forma, a ter os primeiros estudos aí sobre liderança.
Ainda não era com este nome, ainda não era com essa nomenclatura, mas são os primeiros estudos aí nesse sentido, do quanto que eu ter uma pessoa que me dá um suporte, de eu ter uma pessoa que orienta o meu trabalho, que me escuta, que me acolhe, o quanto que isso é importante para o desenvolvimento de um bom trabalho. E foram essas descobertas, então, que contribuíram para o movimento das relações humanas na década de 50, que, como eu falei, é o fator humano mesmo dentro aí das organizações, tá? E aí a gente chega, então, ali na Segunda Guerra Mundial, participação dos Estados Unidos na Segunda Guerra, que foi de 1941 até 1945. Nesse período, surgiu então a aplicação de novos instrumentos de seleção e avaliação psicológica em mais de 12 milhões de soldados. Bastante gente, né? Teve então, nesse período, o desenvolvimento de novos testes de aptidão. Começava-se a avaliar o desempenho, o estresse situacional, entre outros. Como eu falei, conforme o período vai passando, nós vamos evoluindo. A sociedade vai mudando, vai se transformando e a psicologia ela vai evoluindo também, ela vai seguindo essas transformações. Então foram surgindo novas necessidades, novas características que precisavam ser estudadas, começou a se criar novos testes psicológicos, novas formas de avaliação para conseguir realmente estudar e identificar o que se precisava identificar em cada pessoa naquele período, tá? Foi aprimorado, então, nesse momento, a seleção e o treinamento de pilotos, com base em estudos do seu comportamento nos voos, o que foi um fator muito importante, porque dentro até da Segunda Guerra Mundial, a questão da aviação, né, os aviões tiveram um fator muito importante. Então, você estudar o comportamento aí dos pilotos era muito importante. Ele trazia componentes e informações que podiam ser de grande ajuda aí na Segunda Guerra. Houve também a otimização dos equipamentos para tornar as tarefas mais fáceis e seguras. É nesse período que a gente tem um grande desenvolvimento da ergonomia. Talvez vocês já tenham até ouvido falar um pouquinho sobre isso na disciplina de ergonomia aí com vocês, tá? A gente tem então o período pós-guerra, que vai até a década de 60. O que a gente teve de marca nesse período, tá? As universidades passaram a oferecer regularmente os cursos de pós-graduação em psicologia industrial organizacional. A psicologia, ela começa a ter um teu campo realmente dentro das universidades. Ela começa, de certa forma, a ir se tornando uma profissão realmente. A psicologia industrial e organizacional, ela passa a ser uma profissão aí que ela é ensinada e que ela começa a ter um campo próprio. Porque até então, por mais que nós tivéssemos psicólogos, eles estavam sempre associados com outras formações aí também, tá? Foi nesse período que houve um grande aumento das pesquisas em psicologia industrial e organizacional. Teve o movimento das relações humanas, com ênfase nas necessidades individuais, nas relações sociais e no estudo dos grupos. Esse foi um período onde as dinâmicas de grupo e as grupoterapias, ou seja, terapias em grupos, começaram a se desenvolver também. Elas deslancharam um pouquinho mais aí, tá? Tivemos influência da psicologia social e da sociologia e surgiu então a especialização dentro da área de psicologia organizacional e do trabalho. Na década de 70 e 80, a gente teve o movimento dos direitos civis nos Estados Unidos, que também foi um momento muito importante, foi um grande ponto aí histórico e social, tá? Havia, então, nesse período, críticas ao uso discriminador dos testes e instrumentos de avaliação. Por quê? A gente sempre fala, hoje, né, muito, que a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente faz a aplicação de um teste, quando a gente faz uma avaliação psicológica, porque é a vida de uma pessoa que está em jogo. Eu tinha uma professora da disciplina de avaliação psicológica que ela sempre dizia pra gente que uma avaliação, que um teste psicológico, ele é como um martelo.
O martelo ele tem duas funções. Ele pode construir ou destruir. Eu posso, por exemplo, usar um martelo para construir essas estantes aqui, certo? Para bater ali o preguinho e deixar ela montada. Mas eu também posso usar para destruir. Se eu quiser, eu posso chegar aqui com o martelo, bater em tudo isso daqui e colocar abaixo. Então, o martelo ele acaba tendo essas duas funções. E um teste psicológico é a mesma coisa. Um teste psicológico, uma avaliação psicológica, quando bem feita, ela tem o poder de construir, de ajudar realmente ali a trazer benefícios, mas ele também pode destruir. Se a gente se baseia única e exclusivamente em um único teste e a gente toma aquilo como uma verdade absoluta, sem levar em consideração a história de vida daquele indivíduo, o momento em que aquela avaliação está sendo aplicada, a gente pode utilizar isso para destruir a pessoa. A gente coloca uma marca, uma insígnia em cima dessa pessoa, que ela pode realmente se tomar aquilo para ela como uma verdade absoluta, e isso pode trazer mais danos do que benefícios, tá? Nesse período, então, começam críticas ao behaviorismo e é o momento, então, onde outras correntes, ou seja, outras teorias psicológicas começam a ganhar mais campo, que é o caso da psicologia cognitiva, da psicanálise e do humanismo, tá? E aí a gente tem então a demanda por práticas mais humanizadoras, porque essa era uma grande crítica ao behaviorismo, que o behaviorismo ele era muito mecanicista, ou seja, que ele enxergava muito o indivíduo como se ele fosse uma espécie de máquina mesmo, que sempre que você fizer determinada coisa, a pessoa vai ter determinado comportamento. Começam-se a essas críticas, tá? Tanto é que esse também é um período em que começa-se a haver uma transformação no próprio behaviorismo. Hoje, por exemplo, a gente já faz uma análise funcional do comportamento, que é justamente entender um pouco mais esse lado humanizado mesmo dentro aí dos comportamentos, tá? E das décadas de 90 até hoje, a gente começa-se então a estudar o clima e a cultura organizacional. Aqui eu vou passar isso bem rapidinho porque a gente ainda vai falar sobre tudo isso, tá? Nós vamos ter uma aula específica para falar sobre cultura e clima organizacional. A gente vai falar sobre diagnóstico organizacional também. Nós vamos falar sobre estresse no trabalho e psicopatologia do trabalho, tá? Teremos as psicopatologias. Vamos estudar também sobre a psicodinâmica do trabalho. Então, assim, vamos estudar muita coisa aí ainda, tá? A gente vai falar também sobre qualidade de vida no trabalho. A gente vai ter uma aula para falar só disso, tá? Gestão participativa, grupos e equipes, a gente vai falar isso porque a gente vai ter a disciplina não. A gente vai trabalhar o conteúdo de dinâmicas de grupo e a gente vai falar sobre liderança também, tá? Então a gente vai falar sobre isso bem separadinho. E a gente também vai falar sobre violência, agressão, né, no trabalho. A gente vai falar daí sobre todos os tipos de violência, tá? Porque dentro do ambiente de trabalho a gente pode ter a violência física ou a violência psicológica, tá? E aí vamos falar também sobre o assédio, tanto sexual quanto moral no trabalho. Então a gente vai ter uma aula específica para falar sobre cada um desses tópicos, ok? Então vamos com calma aí, vamos pisar um pouquinho o pé no freio, segurar um pouquinho a ansiedade aí sobre esses conteúdos, porque a gente vai passar por cada um deles de uma forma assim, bem pontual, tá? Talvez tenha ficado um pouquinho acelerada essa aula. Vocês sabem que a professora é um pouco acelerada às vezes em alguns momentos, mas porque assim, vocês têm esses slides, vocês têm esse material com vocês, e aqui é só para vocês se familiarizarem realmente assim sobre a psicologia industrial, organizacional e do trabalho, a origem dela e quais foram os principais pontos. O que vocês realmente precisam saber, ter de conhecimento, que é o que vocês vão utilizar na prática profissional de vocês, são justamente esses tópicos que está aqui no último slide. E como eu falei, sobre eles a gente vai falar com bastante calma, a gente vai falar bem pontuado, um por um, tá? Então vai ser bem claro aí para vocês conseguirem entender esses tópicos, tá? Na nossa próxima aula, nós vamos falar
sobre os significados do trabalho para o homem. A gente vai falar sobre um pouquinho aí sobre a relação social mesmo do trabalho para o indivíduo, tá? Por hoje então, turma, era isso. A gente se vê na próxima aula, que é muito em breve, tá? Não tanto assim quanto eu particularmente gostaria. Por mim, eu estaria aqui dando aula para vocês todo dia. Mas a gente tem então a nossa aula na próxima semana, na quarta-feira. Ainda estou definindo se ela vai ser gravada ou se ela vai ser online ali na plataforma. Estou fazendo esse teste porque a maioria de vocês tinha falado que ficaria melhor as aulas gravadas. Vamos fazer esse teste essa semana, ver se para vocês realmente assim fica melhor. Quero ver se a gente marca o dia para tirar as dúvidas, mas eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu acho que na quarta-feira talvez eu ainda poste uma aula gravada sobre esse conteúdo dos significados e sentidos do trabalho para o homem. E aí, depois disso, a gente marca uma aula online realmente para a gente estar interagindo ali na plataforma, interagindo através do Meet, para a gente tirar as dúvidas sobre esses dois conteúdos, tá? Sobre a psicologia industrial organizacional do trabalho e os sentidos e significados do trabalho para o homem, tá bom? Acho que assim fica melhor. Eu vou estar deixando para vocês duas perguntinhas, tá? Ali nas atividades, que vai valer como um exercício de fixação, tá? Não vai valer nota, ela vai contabilizar a presença na minha disciplina hoje, mas como eu falei, são duas perguntinhas bem basiquinha, vai estar ali como formulário para vocês estarem respondendo, e é só para vocês fixarem um pouquinho o conteúdo que a gente viu ontem e hoje, tá bom? Turma, mais uma vez, obrigada pela atenção de vocês. Espero que tenha dado para entender um pouquinho o conteúdo. Como eu falei, se vocês sentiram dificuldades, tenham calma, porque esse daí foi primeiro assim, só um esboço, tá? Foi um apanhadão geral aí para vocês entenderem um pouquinho onde é que começou cada coisa, pra gente chegar realmente ali no conteúdo que vai ser realmente decisivo para a formação profissional de vocês, tá bom? Mais uma vez, obrigada. Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixem ali nos comentários pra mim. Eu vou estar tentando interagir com vocês. Eu ainda não fechei as notas, eu vou estar fazendo isso amanhã, tá? Porque assim, eu tinha fechado as notas de trabalho, isso eu acho que vocês já tinham até visto, mas as notas das bimestrais eu ainda não tinha fechado, porque vocês tinham até a data de hoje pra me entregar. Então eu vou finalizar isso amanhã e aí eu vou estar postando pra vocês. Amanhã eu finalizando, eu vou postar também a recuperação da bimestral para quem precisar fazer, tá? Não precisem se preocupar, quem tiver que fazer a recuperação, porque ela vai ser muito baseada realmente assim nas outras atividades que a gente já realizou, tá bom? Então por hoje era isso.